Fala, meu povo, vamos continuar a nossa série sobre o livro Uma Vida com Propósito, e nós estamos no segundo dia, e o segundo dia ele fala: você não é um acidente, né? Ele traz o texto de Isaías 44:2, na parte A, que fala: eu sou seu Criador, você está sobre os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Esse capítulo, episódio, né, se assim a gente pode chamar, ele fala justamente sobre o nosso nascimento, sobre a gente entender que a nossa origem, o nosso nascimento, ele não é um acidente, mas pelo contrário, ele traz, né, para nós que antes de nós sermos gerados pelos nossos pais, nós somos gerados em Deus, que o nosso primeiro lugar, a nossa origem é o Senhor. E isso para mim foi um capítulo, né, marcante, porque ele traz justamente isso, de que antes que seus pais pensassem em você, talvez o seu nascimento não tenha sido planejado pelos seus pais, mas o que é que ele está trazendo aqui, o que é que ele está dizendo aqui, que é uma verdade da palavra, uma verdade de Deus sobre nós, que nós primeiro fomos gerados em Deus, que o nosso primeiro lugar de origem é o Senhor, é ser gerado em Deus. A palavra vai dizer que antes do Senhor ele gerar a estrutura humana, ela fala que o Senhor já tinha gerado o homem, ou seja, o Senhor já tinha formado o homem em si, ele já tinha formado o espírito do homem, ele já tinha formado quem seria o homem, e depois então ele forma a estrutura que é o barro, que é a estrutura que receberia o sopro de vida, que receberia, né, o espírito vivente do homem. Então, nós, antes de sermos gerados, nossos pais, nós antes de sermos parte dessa terra, nós fomos gerados em Deus. A palavra também diz que há um livro escrito ao nosso respeito, então Deus ele já tinha pensado em mim e você, ele já tinha projetado a mim e a você. Nós já fazíamos parte do plano, do propósito de Deus para essa terra, para esses dias. E aí ele traz algumas coisas aqui, né? Se os seus pais podem não tê-lo planejados, mas Deus certamente o fez. Ou seja, ainda que o seu nascimento não tenha sido planejado pelos seus pais, foi planejado por Deus. Outra parte que eu grifei aqui é que ele traz, né, o texto de Salmos 138:8, que é: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ou seja, Deus te gerou para um propósito, Deus te gerou em um tempo determinado. Cada detalhe de quem você é, cada parte de você, cada constituição de você foi projetada e idealizada por Deus para o propósito, para o cumprimento da sua chamada. Outra coisa que ele também traz aqui é que ele também determinou os talentos naturais que você possui, deu-lhe uma personalidade singular. A Bíblia diz: tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito aos poucos, como fui esculpido, e do nada até ser alguma coisa. Ou seja, Deus ele te conhece da sua constituição, Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece seus fios de cabelo, Deus conhece seu tipo sanguíneo, Deus te conhece na sua plenitude, e sua geração e a sua constituição não foi à toa. Nada em sua vida é arbitrário, ou seja, nada em sua vida é sem um propósito, nada em sua vida é comum. Tenha sempre isso em mente. Talvez você tenha lidado com a rejeição de um pai ou de uma mãe, ou talvez você não tenha tido seus pais, mas eu queria te dizer que ainda que os seus pais naturais não tenham te gerado, Deus te gerou, Deus te fez com um propósito, Deus te fez para esse tempo, para esses dias, e tem uma palavra e um propósito de Deus acerca da sua vida, acerca da minha vida, que foi idealizado e gerado com um propósito por Deus. Outro ponto que eu destaquei aqui é que ele fala que cada pessoa foi idealizada com um propósito definido, ou seja, cada um de nós temos um propósito definido em Deus. Outro ponto que eu destaquei aqui é que ele nos escolheu como alvo do seu amor para sermos completos e santos, que está lá em Efésios 1:4. Ou seja, estar em Deus nos faz completo, estar em Deus te faz ser pleno, estar em Deus preenche o vazio, né, que há dentro de nós. E em Tiago 1:18 também ele vai dizer que ele nos fez a primícia das suas criaturas, ou seja, nós fazemos parte da primeira coisa criada por Deus, da idealização de Deus, do princípio criado por Deus. Então você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele te fez para poder amá-lo, e sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida todos os dias. Talvez em algum momento você não se sinta digno, ou você não se sinta talvez o melhor ou a melhor pessoa, mas eu queria te dizer que não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade de merecimento, mas é sobre a capacidade, o amor e o privilégio de Deus que ele nos deu através de Jesus Cristo. Jesus morreu por nós para nos tornar dignos do seu sacrifício, para nos tornar dignos de uma vida de comunhão na presença de Deus. Então eu queria te fazer sempre lembrar disso, de que você
nasceu para esse tempo, você nasceu com um propósito, você não é um acidente, pelo contrário, você foi gerado, sonhado, idealizado e amado por Deus antes de qualquer outra pessoa, amém? E aí nesse segundo dia ele traz o seguinte aqui, como o tema de reflexão, né? Eu não sou um acidente, então reflita sobre isso, reflita sobre os versículos que eu trouxe aqui. Como eu disse, o link está aqui na descrição, se você quiser adquirir o livro. Tá? A gente está fazendo uma série durante esse período e o texto que ele traz para a gente memorizar é o texto de Isaías 44:2, que é: eu sou o seu Criador, você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Lembre-se sempre disso, você estava sob os cuidados de Deus e permanece sob os cuidados de Deus. E uma pergunta que ele traz para meditar nesse dia é: sei que Deus me criou de forma singular, então quais áreas da minha personalidade, formação, aparência física, tenho tido dificuldade de aceitar? O que é que você tem tido dificuldade de aceitar em você? Talvez seja um traço, talvez seja seu cabelo, talvez seja algo em você, talvez seja alguma coisa na sua personalidade. Então, o que é que você tem tido dificuldade de aceitar em você? Apresente isso a Deus, peça ajuda ao Senhor para que Ele possa tratando e trazendo para você o que é que essa dificuldade que você tem tido, como tratar isso dentro da sua identidade, como ser transformado através da palavra. Bom, basicamente esse é o nosso segundo dia. Espero que você tenha gostado. Já se inscreve aqui no canal, curte, comenta como é que tá sendo, compartilha comigo se você também embarcou nessa jornada, para que a gente possa ir crescendo e compartilhando cada vez mais juntos a palavra de Deus e essa jornada de descoberta do propósito. Amém? Até a próxima!